agora analisar essa questão. Como caracterizar o estado de um fluido? Ou seja, quais são as grandezas físicas que são relevantes no estudo da mecânica dos fluidos? Aliás, as equações todas são voltadas para determinar essas grandezas físicas, e essas são extremamente importantes no estudo de um fluido. É assim que nós caracterizamos, então, o estado de um fluido. Como? Em primeiro lugar, queremos dizer o que é estado. Estado é um conceito bastante geral. Nós estamos falando de um estado de um sistema físico. O sistema pode ser uma partícula só, pode ser 1 milhão de partículas, pode ser um número muito grande de partículas. É um sistema. De forma que, o que é o estado? Né? Nós caracterizamos um estado atribuindo ou determinando um conjunto de grandezas físicas, que é o conjunto de grandezas físicas passíveis de serem obtidas por meio de medidas. Aí também é o sentido de grandezas físicas, é claro, mas que são necessárias para especificar de forma completa o sistema. É tudo que eu preciso saber a respeito do sistema. Isso é o estado. O estado é caracterizado por um conjunto de grandezas físicas. Por exemplo, veja só, se eu quero estudar o movimento, né, de uma partícula apenas, né, eu tenho aqui uma partícula apenas, então o estado de uma partícula ele é caracterizado aqui por x, né, e px em uma dimensão. Se não, poderíamos dizer que é R, a posição da partícula, e o momento da partícula, né, caracterizam o estado de uma partícula. Se eu souber a posição da partícula, o momento linear ou a velocidade da partícula, isso é suficiente. Eu não preciso saber mais nada sobre a partícula. Se eu tenho N partículas, então, para cada uma delas, eu tenho que dizer R1, P1, R2, né? P2, né? E assim por diante. Então, eu tenho aqui forma de caracterizar o estado de uma partícula, de duas partículas. São essas as informações importantes a respeito do sistema, que se eu obtiver essas informações, eu não preciso saber mais nada. É tudo que eu preciso saber sobre o sistema. Então, isso aqui caracteriza o estado de uma partícula, o estado de duas partículas e assim por diante. Né? Em geral, né, veja, essas grandezas físicas que caracterizam o estado de um sistema são exatamente as grandezas a serem determinadas, são as incógnitas. Por exemplo, na mecânica, o que nós queremos determinar é a posição e a velocidade da partícula, que eu posso obter a partir das equações de movimento, utilizando a segunda lei de Newton. Ou seja, estas grandezas que caracterizam o estado são essas grandezas que a gente quer determinar. Né? Pode ser fácil, pode ser difícil, não importa, mas são essas que a gente quer determinar. Né? Muito bem, então vamos lá. No caso de um fluido, qual é o problema do fluido? Eu quero, em primeiro lugar, determinar a velocidade do fluido. Isso é muito cuidado. Essa velocidade depende do ponto considerado. Depende de x, y, z. Né? Esse é o grande problema, determinar a velocidade do fluido. Claro que eu preciso levar em conta as forças também
que agem sobre uma pequena parte do fluido, por exemplo, é o suficiente. Né? Mas é isso, né? Eu quero determinar a pressão. Né? E veja só, na hidrostática é tudo que a gente quer. É determinar a pressão. Como? A pressão como função de x, y e z. Né? Veja, essa pressão às vezes também depende do tempo e às vezes a densidade. Mas veja, a gente só vai trabalhar numa situação bem simples e importante, que é a densidade constante. Né? É um fluido incompressível e muitos. Né? Para que complicar, né? Se a gente pode simplificar e descrever fluidos em situações muito simples, né? Nas quais a densidade do fluido é constante, a densidade é homogênea. Nesse caso, a gente escreve assim, ρ igual a ρ índice zero. O que significa índice zero? Significa que a densidade é constante. Né? É isso. Em geral, a gente estuda esses casos, porque outros casos são muito difíceis, fogem até do escopo dessa disciplina, estudar ρ de x, y e z, etc. A temperatura também é importante para caracterizar o estado. Mas veja aqui, né, na mecânica dos fluidos, a gente não estuda processos de transporte de calor. Né? É, de certa maneira, um estudo um pouco mais simples. Né? A gente imagina praticamente o fluido termalizado. Todo ele é a mesma temperatura. Né? Então a gente não leva em conta muito o movimento de um fluido por conta da existência de um gradiente de temperaturas, por exemplo. Né? Mas de qualquer maneira não importa. A gente não lida muito com essa questão de transferência de calor, de transporte de calor, de transporte de energia e assim por diante. Então, isso é sobre o estado de um fluido. Vamos começar pela densidade. A densidade pode ser função de x, y, z e t. Eu quero corrigir aqui, t. Né? Puxa, isso é muito difícil. Né? Rho, dependendo de um ponto do espaço e do tempo. Né? Como eu disse antes, a gente vai considerar o caso de densidade como sendo constante. Né? E esse conceito de densidade está relacionado a isso aqui. É quanto de massa existe por unidade de volume. Então, eu posso definir a densidade como sendo igual a dm dv, né? Elemento de volume. E num elemento infinitesimal. Porque aqui você acaba considerando um elemento infinitesimal de volume dv. Né? dv igual a dx, dy, dz, por exemplo, né? Em coordenadas cartesianas. Né? Então, isso é sobre a massa. Ora, a massa total é a integral, né? Num determinado volume, por exemplo, numa bola, você integra sobre todo este volume V. V aqui está designando o volume no qual a massa é distribuída. Né? Muito bem. É claro que a gente vai trabalhar com uma densidade constante. Ah, agora é fácil, ficou facílimo. Como é que eu determino uma densidade constante? Eu pego a massa do fluido e divido pelo volume ocupado por ele. É assim, tão simples quanto isso. Né? As unidades de densidade, por exemplo, quilograma por metro cúbico, grama, né? Por exemplo, grama por centímetro cúbico, né? Por exemplo, ou quilograma por metro cúbico. Agora, nós já estamos falando das unidades no Sistema Internacional de Medidas de Volume. É o quilograma por metro cúbico. Né? Muito bem. Posso ter também distribuições, né? No caso de massa é mais difícil, mas eu posso ter uma distribuição de massa tanto superficial quanto linear. Né? A gente não vai considerar muito esses casos. Né? A gente pode medir densidades, né, de duas formas distintas. Né? Uma delas é como está aqui nessa experiência aqui.
né, entre esses minutos 11h34, né, e um pouquinho depois, quando então eu meço primeiro o volume e agora aqui eu tenho a balancinha. Consequentemente, meço a densidade de uma maneira bastante simples, né? Esse é o método experimental mais simples em se tratando de fluidos, né, com uma densidade uniforme. Então, quero que assistam a esse pequeno trecho da aula de práticas, né? Aqui, por exemplo, é água com corante, então a densidade disso é praticamente igual A da densidade água. da água, né? Então, uma maneira simples é pegar uma proveta e colocar aqui na balança, ligar a balança e zerar a balança, né? Então, quer dizer, eu vou descontar o peso, a massa do tubo. Né? E eu coloco uma certa quantidade de líquido. Mas se ela não zerar, você pode depois descontar, não é sim. isso? Se a sua balança não tivesse recurso de zerar... Isso, exatamente, né? Porque nem todas têm. Né? Você pode... Por exemplo, eu coloquei aqui 50 mililitros, 50 centímetros cúbicos. Está dando, então, 49,6, né? Praticamente, então, igual a 1, né? A densidade 1 grama para cada centímetro cúbico ou 1 grama para cada ml. Porque você mediu aqui em centímetros cúbicos. Né? Na verdade, você mede em litros, né? Depois transforma, né? Exatamente. Acho que essa é a maneira mais fácil, mais fácil, né? Cada mililitro é 1 centímetro cúbico. Certo. 1 decímetro cúbico, 1 litro. Tá, então a densidade que você determinou aí é muito próxima, na verdade, de 1 grama por centímetro cúbico, né? Que é a densidade da água, né? Em condições normais, né? Isso. Muito bem. Agora, a outra é lançar mão do que chamam de densímetros, né? São aparelhos para medir densidades, né? Então, temos aqui os densímetros. O próximo conceito é o conceito de velocidade. Agora sim. A velocidade pode depender dos pontos do espaço. Então, um ponto, né, P, de coordenadas x, y e z, né, esse ponto, né, nesse ponto, aliás, tem aqui um problema sobre como é que é a questão da velocidade, a gente vai discutir depois, mas aqui nós estamos considerando a velocidade do fluido num ponto fixo do espaço, né, um ponto P. Então, a velocidade depende do ponto do espaço e, eventualmente, em casos mais complicados, depende do tempo, né? Naqueles escoamentos mais simples, né, nós desprezamos a dependência com o tempo, né? Muito bem, e a velocidade de um vetor tem três coordenadas, aqui está escrito ZK, mas a rigor seria Vz. Vx, Vy e Vz são as componentes da velocidade. Um conceito fundamental aqui, né, é o conceito de linhas de corrente. O que são linhas? Como o nome indica, são linhas. Né? Isso, orientadas. Né? Essas linhas sempre têm alguma orientação, como esta aqui. Veja, essa aqui também tem orientação. Essa orientação, ela indica o sentido do movimento, da velocidade do fluido. É isto, né? Nessas linhas de força. De forma que o fluido se movimenta para cá, se movimenta para cá. São linhas orientadas, né? Agora, o que é importante que se entenda a respeito das linhas de corrente é que eu posso determinar, né? Eu posso determinar a direção da velocidade em cada ponto, porque a direção da velocidade é a direção de uma linha tangente, nem sempre é fácil, né? Mas aqui tenho, por exemplo, nesse caso, uma linha tangente bem definida. E o vetor V, portanto, ele é tangente à linha de corrente pelo ponto considerado. Às vezes, nas linhas de corrente, às vezes se indica também um pouco, né, o módulo, mas de qualquer maneira, o módulo, há uma convenção aqui, né?
sempre que as linhas de forças forem mais adensadas, como nessa região aqui, fica convencionado que a velocidade é maior. Quando, veja, as linhas de corrente se tornam menos adensadas, isso significa que nessas regiões aqui a velocidade é menor do que aqui. Por exemplo, certamente nessa região, porque as linhas de corrente estão mais adensadas, nessa região aqui a velocidade é maior do que aqui, por exemplo, e também maior do que aqui. Veja a diferença de adensamento das linhas de corrente, né? Aqui em 10 centímetros eu tenho, digamos, 10 linhas de corrente, eu não contei, mas né? Aqui em 10 centímetros eu tenho 3 linhas de corrente, então a velocidade aqui é menor do que a velocidade aqui. É uma convenção, né? Mas de qualquer maneira linhas de corrente são linhas e a gente pode determinar, né, a direção da velocidade considerando. Aqui eu quero calcular, por exemplo, a direção da velocidade nesse ponto, né? Então eu obtenho ou traço, né, a tangente à linha de corrente por esse ponto, né? Muito bem. A velocidade é o elemento dinâmico mais importante, né, de todos, né? E a gente vai também considerar uma outra grandeza física, né, relacionada à velocidade, né, que me dá a velocidade angular de rotação, né, de um fluido. Então, a gente vai fazer uma demonstração onde vai aparecer aqui, na verdade, um fator meio, mas não importa. Se eu calcular o rotacional do vetor velocidade, eu obtenho a grandeza física que está associada ao movimento de rotação de um fluido. Claro que tanto ômega, que está aqui, quanto V, né, dependem do ponto considerado, x, y, z. Né? Essa grandeza também depende de x, y e z. Ela é importante para a gente entender a formação de vórtices, né? Elas ocorrem, por exemplo, quando um avião, né, está principalmente decolando, né, ou quando ele está pousando. Você pode ver aqui a formação, né, de vórtices, né, fluidos em um movimento circular, né? O fato é que temos muitos exemplos, né, de campos de velocidades associados, né, a um movimento de rotação de um fluido. É nesse sentido que é importante. Também aqui é importante o conceito, né, de circulação do campo de velocidade. O que é a circulação de um campo de velocidade? É uma integral de caminho, eu prefiro aqui usar uma bola assim, né? Eu prefiro esse símbolo, né, assim, né? De forma que é uma integral de caminho do vetor velocidade ao longo de um caminho fechado. Sim, aqui, ao calcular, né, a circulação, nós estamos sempre pensando num caminho fechado, né? E ao longo do caminho, aí sim devemos levar em conta que a velocidade é diferente em cada ponto. Aqui é assim, aqui é assim, aqui é assim, aqui é assim, e aqui assim, e assim por diante. Então, a gente tem várias possibilidades, né, para o campo de velocidades, né? Então, a circulação é essa integral, né, onde a gente calcula a componente tangencial do vetor velocidade e aí a gente efetua uma integral ao longo de um caminho gama, ou C, como está indicado aqui. Às vezes a gente indica C, mas C é esse caminho aqui, é esse caminho fechado.
Muito bem, esse é um conceito importante também, né? No caso da mecânica dos fluidos, né? Então, aqui eu dou um exemplo, né? Praticamente um exemplo que ilustra um campo de velocidades com essa forma, parece ser até de um furacão, né? Veja que ele diverge, né? Para R tendendo a zero, né? Ou x e y tendendo a zero. Aqui no centro, o campo de velocidades é bem mais intenso, né? Essa é a ideia, mas é apenas expressões matemáticas, né, para ilustrar a ideia de campos de velocidades, e a gente vai analisar isso depois com calma. Isso aqui é uma introdução, né, ao tema, né? Agora, veja bem, a partir da velocidade e da densidade, eu defino agora uma outra grandeza, que é a densidade de corrente. A densidade de corrente é importantíssima na equação da continuidade, no transporte de massa. Por quê? O fluxo do vetor densidade de corrente ao longo de uma superfície qualquer é igual à taxa com que massa transportada pelo fluido passa por unidade de tempo. Então, é a taxa por unidade de tempo com que a massa passa por essa superfície, por exemplo, né? O fato é que é uma grandeza importante na mecânica dos fluidos. Eu já defini a densidade, defini a velocidade e agora defino a densidade de corrente. Essa grandeza é o análogo ao vetor densidade de corrente elétrica, no caso do eletromagnetismo. É uma grandeza física par e passo, análogo à densidade de corrente elétrica do eletromagnetismo. Muito bem. Finalmente, pressão, né? Pressão pode ser função, em geral do ponto do espaço considerado, né? E ela é definida sempre e pode depender do tempo. Casos complicados dependem do tempo, né? Mas a pressão é definida da seguinte forma. Se eu tenho uma força agindo sobre uma superfície de área A, então, veja, nós podemos aqui considerar, né, em primeiro lugar, a normal à superfície. Não é difícil, né, traçar a normal à superfície. E aqui eu posso considerar também a componente tangencial, né? Essa aqui é a normal à superfície, e aqui é um vetor tangencial à superfície. Isso é importante para a gente distinguir, né, pressão de tensão de cisalhamento, né? De forma que, se θ for o ângulo formado pela força com a direção tangencial, esse ângulo aqui, né? Então, eu defino a pressão, aqui está, pressão, como sendo igual à componente normal da força dividido pela área, né? Dividido pela área. Essa é a definição sempre de pressão. Eu levo em conta só a componente normal. A componente normal, aqui no caso, é igual a F, né, vezes seno θ. Aí é claro que a gente não está levando em conta o sinal, né? Então a pressão nesse caso é F vezes seno θ dividido pela área, porque sempre você tem que levar em conta, na realidade, a área, a área A que está aqui. Esse é um aspecto extremamente relevante, que é força por unidade de área. Força por unidade de área. Então, eu divido a força pela área. Mas aqui, veja, nesse caso, a força só tem uma componente normal. Então, aqui é força dividida pela área. Aqui, por outro lado, a força tem duas componentes. Uma componente tangencial
e uma componente normal. E aqui o que importa é a componente normal da força. Então, essa é uma definição, né? É claro que um gás, né, ele exerce uma pressão sobre as paredes do recipiente. E nós estudamos isso já, né, no estudo dos gases perfeitos, né? Mas a gente analisou essa questão. Porque aqui não se trata de uma força. A cada colisão, nós temos um análogo a uma força agindo sobre essa superfície. É isso, sobre a superfície. Muito bem, então, esse é um conceito relativamente importante, né? No caso de um gás de partículas que colide, né, com as paredes do recipiente, né? Uma coisa relevante que a gente vai estudar depois é a questão da pressão atmosférica, né? É a pressão atmosférica. Ora, a pressão atmosférica deve ser sempre levada em conta. O que é a pressão atmosférica? É a pressão exercida pela atmosfera terrestre, uma enorme massa de ar acima de nós, né? E para a gente entender um dos efeitos da pressão atmosférica, eu quero que assistam a essa pequena experiência, né? Por muito pouco tempo, cerca de 1 minuto é suficiente. E outro truque que a gente pode fazer é para mostrar exatamente que essa pressão atmosférica, ela pode inclusive causar uma força, né, para vencer as forças de inércia, né? A força centrífuga, por exemplo. Aham. Então a gente pode virar. Então, quer dizer, aqui eu tenho Interessante. a força ainda centrífuga e a pressão atmosférica, então, está conseguindo segurar. É, né? porque quando você movimenta, né, você tem uma força centrífuga, Centrífuga, né? exatamente. Adicional. Adicional, Né? Adicional, é interessante. Essa experiência é bem interessante, porque a pressão atmosférica dá conta da força-peso, né? E mais né, a força centrífuga, quando você gira. Né? Essa é interessante. Dá para fazer facilmente em sala de aula essa experiência. É muito bonita, né? Para comprovar a existência da pressão atmosférica. Outro conceito importante é o conceito de superfícies isobáricas. O que são superfícies isobáricas? Como o nome indica, são superfícies, assim. Olha aí. Essa é a equação para uma superfície. Essa superfície pode depender do tempo. Cuidado, o tempo, né? Aqui também a gente às vezes precisa levar em conta, né? Então, o tempo é uma coisa extremamente importante muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas, veja, na superfície terrestre, né, as superfícies isobáricas não são superfícies planas, veja, pode depender aqui da altura, então essa aqui é uma superfície isobárica. Em muitos mapas meteorológicos, né, se indica em milibares, né, qual é a pressão atmosférica através dessas linhas de superfície, na verdade. Mas esse é um conceito extremamente importante. Por quê? Pressão, função de x, y e z igual a uma constante é uma superfície. É uma superfície dita isobárica porque naquela superfície a pressão é a mesma, pressão igual ao longo da superfície. É assim que a gente denomina essas superfícies. Uma grandeza importante para a gente, né, é o gradiente de pressão. Né? E a gente vai trabalhar muito com esse conceito. Né? Na eletrostática, na verdade, a equação básica é para o gradiente de pressão. Né? Quando eu tenho forças que variam de ponto a ponto, elas levam ao surgimento de um gradiente de pressão. É isto. Né? A gente vai ver, então, a relevância disso, porque a pressão varia de ponto para ponto. Eu quero lembrar, né, que o gradiente me dá a máxima derivada direcional.
Então, se essa aqui for uma superfície isobárica, né, onde P é igual a P0, né, então o gradiente ele é sempre perpendicular, né, ele é sempre perpendicular a essa superfície, perpendicular por esse ponto, ele é perpendicular, né, nesse ponto aqui também, né, aqui temos duas possibilidades, né, então é sempre perpendicular a essa superfície aqui, né. Então é isso que a gente tem que ter sempre em mente, em relação ao gradiente da pressão, né. É claro que a gente está falando para efeito, né, de muitas aplicações, né, da pressão exercida por um gás, por exemplo, nas paredes, né, de um pistão, por exemplo, né, que se move, né, exerce uma força. E aqui nós estamos exemplificando, inclusive, a utilidade, né, do uso de gases, né, vapor, né, por exemplo, né. E o que aqui é importante é a pressão exercida por ele, né? Aqui eu tenho um outro exemplo, né? Unidades de pressão. São muitas as unidades de pressão. Claro que a unidade de pressão no sistema internacional de medidas, né, é o Pascal, né? É o Pascal, que é definido como a força de 1 newton exercida sobre uma área de 1 metro quadrado, né? Se usa também o bar, é mais no sistema CGS, né? Também a atmosfera, o Torricelli. A gente vai explicar isso depois, né? Porque, de qualquer maneira, a gente ainda vai estudar, né, a pressão atmosférica para a gente poder entender o que é uma atmosfera, o que é 760 milímetros de mercúrio, o que é 1 milímetro de mercúrio, que é o Torricelli, o Thor, que a gente representa assim. De qualquer maneira, essa unidade aqui é muito pequena na realidade, né? Então a gente vai ver isso, e aqui eu tenho uma tabela de conversão de unidades, né? A gente vai analisar a questão da pressão atmosférica, a dependência dela com a altitude e medidas de pressão atmosférica, né? Como a gente fazia antigamente. Esse aqui é o manômetro mais simples. Hoje temos mais sofisticados, mas esse aqui é um dos mais simples, né? Eu tenho aqui um gás, né, e vou considerar a altura aqui, né, a partir desse ponto. E vou medir a pressão, medindo a altura, mais do que isso, medindo o volume, né? Que é a altura, o volume aqui é igual a H vezes a área de uma seção transversal do tubo, porque é isso que a gente realmente acaba fazendo. Mas temos aqui manômetros simples como esses aqui para medidas de pressão. As medidas de pressão são feitas então por manômetros, e a pressão atmosférica nós lançamos mão dos barômetros, né? Nós vamos depois falar da experiência de Torricelli, que é, na verdade, um barômetro relativamente simples, né? O fato é que a gente pode aqui estudar alguns efeitos da pressão de acordo com essa experiência, né, que nós estamos aí exibindo. De qualquer maneira, velocidade, densidade de corrente, né, e a pressão são as grandezas físicas mais importantes no estudo dos fluidos.